O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu ao templo de Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais a casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos o Santo Evangelho. Dileto amigo, amiga, paroquiano, você que veio aqui hoje nessa igreja matriz para renovar a sua aliança com o Senhor Deus, que você se sinta no dia de hoje um templo vivo do Espírito Santo. A você que me acompanha pelas ondas da Central FM, que a paz e a bênção de Deus esteja com você neste momento. A você que nos acompanha pelas redes sociais e pelo nosso canal no YouTube, que você possa se sentir abençoado por essa palavra que será anunciada através do Santo Evangelho e através dessa nossa vivência. Pois bem, amados amigos, amigas, queridos ouvintes, hoje nós estamos celebrando em comunhão com toda a Igreja de Deus a Basílica de Latrão. Ela foi construída no século IV por Constantino. Essa igreja, como dizia Santo Agostinho, é a mãe de todas as igrejas. Foi a primeira catedral a ser construída. E é a sede do papado, ou seja, é a sede de Pedro. Quando nós celebramos essa festa da Basílica de Latrão, essa festa dessa igreja, nós estamos celebrando a festa de todas as igrejas pelo mundo inteiro. Estamos celebrando a festa dessa igreja particular, porque nós somos unidos num só coração, numa só alma, num só desejo de viver a fé em Jesus Cristo. Portanto, essa celebração da festa de hoje nos leva a contemplar a beleza do templo e a importância do mesmo para a nossa salvação. Portanto, neste momento eu irei trabalhar essa minha homilia em 3 dimensões: o templo no Antigo Testamento, o templo para o Novo Testamento e o templo para nós cristãos. O templo no Antigo Testamento. Quando Moisés recebeu as tábuas da aliança, Moisés fez uma arca. E essa arca peregrinava pelo deserto. E essa arca era levada pelos sacerdotes, como sinal da presença de Deus que acompanha o seu povo no deserto. Quando o rei Saul conseguiu
ascender a monarquia, subir até o governo do povo de Israel, o rei Saul decidiu guardar as tábuas da lei, a arca da aliança, em uma cabana, para mostrar a sacralidade. O rei Davi, então, assumiu o poder e unificou toda aquela região das 12 tribos de Israel, que nós chamamos, como um único governo, como a única propriedade. E Davi, para que ele pudesse ascender ao poder, para que ele pudesse unificar aquele povo, ele precisou lutar muito, derramou muito sangue. E Davi tinha no desejo muito claro de edificar um templo para o Senhor Deus, porque Davi achava que ele morava num palácio belo, bonito, mas o Senhor não tinha nenhuma casa. Eu gostaria que você lembrasse que casa é o lugar do ser. Se você quer conhecer uma pessoa, você precisa adentrar a casa dela, que aí você vai começar a observar como que ela vive. Assim, a casa de Deus estava misturada com a casa de Davi. Mas Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Pois bem, por causa que Davi faltava ali a purificação por ter derramado muito sangue dos inimigos. Salomão então ascendeu ao poder. E esse desejo de Davi foi criando espaço dentro do coração de Salomão. E Salomão decidiu então construir o templo. No 4º ano de seu governo, Salomão edificou e inaugurou o templo. E Salomão ornou o templo com as peças mais belas que tinha naquela época. Mandou tecer querubins, imagens. Você pode conferir em primeiro capítulo, ou melhor, 1 Reis, capítulo 8. É interessante que depois, no dia da inauguração do templo de Salomão, ele disse o seguinte, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 29, que os vossos olhos estejam dia e noite abertos sobre o templo e sobre este lugar. Quer dizer, o templo passou a ser o lugar da morada de Deus, o lugar do encontro com Deus. Então, o templo, na sua origem, era o lugar profundo de oração, de encontro com Deus. Mas no ano de 534 a 536 a.C., o povo de Israel foi invadido pelo império da Babilônia. E os babilônicos destruíram o templo de Salomão. Olha, aquele templo que a Universal do Reino de Deus diz que é de Salomão, não é de Salomão, porque o templo de Salomão não sobrou nada. No ano 536 o templo foi destruído. E aí o povo teve que ir para a prisão lá na Babilônia. Quando esse povo voltou do exílio da Babilônia, Esdras e Neemias decidiram construir novamente o templo. Então nós temos o segundo templo. Templo de Esdras e Neemias. E aí então, ao reconstruir o templo, Esdras e Neemias reorganizaram o povo de Israel, formando assim o judaísmo. E a partir daquele momento, cada judeu tinha que pelo menos uma vez ao ano, próximo da Páscoa, oferecer o sacrifício de reconciliação dos pecados para com Deus. Então o templo passou a se tornar lugar do santo sacrifício. Era uma forma do povo se sentir reconciliado, era oferecendo sacrifícios. Pois bem, o templo no Novo Testamento. O templo no Novo Testamento seguiu essa linha de Esdras e Neemias, como lugar santo, como casa de oração, como casa do sacrifício. O templo era a identidade do povo de Israel. E Jesus um dia subiu ao templo para a oração. E dentro do templo começaram a fazer um comércio de pombas,
bois, cordeiros. Isso tudo dentro do templo. Então, imagina aqui você colocar boi, colocar cordeiro, um tanto de pombo aqui, dentro do templo. E Jesus, indignado por aquilo que o povo estava fazendo, que era profanar a casa de Deus, de forma consciente, ele prepara um chicote. É tão interessante que o Evangelho diz que ele prepara um chicote. Ele não vai agir por instinto. Ele não vai pegar um pedaço de pau e tacar no povo lá. Ele não vai pegar nada que está pronto lá. Mas quer dizer, esse fato de tecer um chicote significa dizer que a atitude de Jesus foi uma atitude profundamente consciente. Então Jesus não agiu por um impulso, mas ele agiu por consciência daquilo que significava o templo para ele. E aí então, Jesus destruiu todo o comércio que havia dentro do templo. Só que interessante que os sacerdotes, aqueles que cuidavam do templo, permitiam que se vendiam bois, pombas e cordeiros. Porque na verdade era uma forma de explorar o povo. Dito isso, queridos irmãos e irmãs, Jesus então, em um conflito, diz o seguinte: olha, destrua esse templo de vocês, que eu irei construir em 3 dias. Portanto, para o Novo Testamento, o templo é Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o templo era lugar de oração, era lugar de sacrifício. No Novo Testamento, Jesus passa a ser o templo de Deus. O próprio Deus veio fazer morada no mundo. Pois bem, e agora o templo para nós cristãos? No ano 70, foi destruído novamente o templo. O Império Romano destruiu todo o templo. E os cristãos começaram a ter uma nova identidade fora do templo. Os cristãos se entenderam como igreja. A palavra igreja significa um termo grego que significa eclésia, a comunidade daqueles que foram convocados para servir o Senhor Jesus Cristo. A comunidade dos chamados por Deus, dos redimidos por Deus. E aí então, o cristianismo foi sendo gestado através do templo, da comunidade que se iniciava. A comunidade que era o lugar da casa do pão, casa da palavra e casa do ensinamento. E no século IV, os cristãos chegaram à conclusão que era necessário edificar um templo para que os cristãos também pudessem ter uma identidade. E aí então a Basílica de Latrão, que hoje nós estamos celebrando. Pois bem, contei tudo isso aqui para explicar 2 coisas para vocês, 2 atitudes básicas. Primeira atitude básica. Nós temos que compreender que ao celebrar a Basílica de Latrão, nós estamos celebrando a nossa vida como cristãos. O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós somos santuários de Deus. Santuário significa dizer que nós somos a morada de Deus. Santo Agostinho dizia que Deus é mais íntimo do que meu próprio íntimo. Ora, muitas vezes nós nos profanamos. O que é essa profanação? O nosso interior. O nosso interior muitas vezes é como uma água que está sendo fervida, né? Nosso interior é muito agitado. Se o nosso interior é profundamente agitado, significa dizer que nós estamos colocando elementos que não são sagrados para a nossa vida. Os maus pensamentos, o nosso pecado, os nossos sentimentos desequilibrados profanam o nosso ser de Deus. Profanam de uma forma clara. Por isso que Jesus dizia o seguinte: olha, se teu olho leva a pecar, é melhor você arrancar o olho. Quer dizer, não é você tirar o olho, não é isso. Mas é você vencer todas as raízes do pecado que vão lhe desfigurar. Por isso você tem que ter coragem. Porque esse processo de purificação dentro do templo, muitas vezes é necessário que façamos um chicote simbólico para que os nossos sofrimentos
sejam purificados, para que os nossos sentimentos sejam purificados, para que, digamos assim, os nossos afetos sejam equilibrados. Porque se nós não reconhecemos como sagrados, dificilmente nós iremos ser templos do Espírito Santo. Por isso que nós ouvimos na segunda leitura, quem destruiu o templo de Deus terá uma grande responsabilidade. Segunda convicção necessária, o cuidado para com o templo físico. O que é esse cuidado do templo físico? Nós estamos numa sociedade profundamente agitada. E nós esquecemos que esse ambiente é um ambiente sagrado. Nós esquecemos que aqui é a morada de Deus. Nós pensamos que aqui é a nossa casa. Que nós podemos chegar aqui, jogar uma botina para um lado, um sapato para o outro lado, um livro para o outro lado, deixar de qualquer jeito. Não, gente. Aqui é um lugar sagrado, onde nós nos encontramos com Deus. É aqui no templo que nós sentimos a presença clara de Deus na nossa vida. Quantos de nós, no meio das dificuldades, das tribulações, nós procuramos o templo para rezar, para renovar a nossa vida, para nos santificar? Então é a morada de Deus, é o ser de Deus que está aqui. Por isso, esse templo precisa ser cuidado, precisa ser respeitado, para que nós recebamos as bênçãos provenientes deste templo. Agora, se eu entro aqui na igreja sem ter essa percepção que eu estou num ambiente sagrado, eu não vou me reconhecer como tal, como sendo sagrado, como sendo propriedade exclusiva de Deus. Por isso, a importância do respeito, da oração, do silêncio dentro do templo. Porque nós queremos rezar, e para rezar precisamos superar as nossas distrações. Portanto, amados irmãos e irmãs, o Evangelho hoje nos convida a duas atitudes básicas, terminando a minha pregação no dia de hoje. Primeira atitude básica, que nos reconheçamos como templos de Deus. Diga comigo, eu sou templo de Deus. Mais forte. Como templo de Deus você é sagrado, então você não coloque maus pensamentos, você desvie o olhar da maldade e pratique o bem, para que o seu coração não seja profanado. E a segunda frase, o zelo por sua casa me consumirá. Vamos juntos? Mais uma vez? Isso mostra que este lugar é a morada santa de Deus. Que a nossa atitude é de despojamento, pois o ambiente no qual nós estamos pisando é sagrado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,